Bom, irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo também de número 6. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Querido Deus, te louvamos por esse momento, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos como igreja do Senhor, adorando e bendizendo o teu nome. Queremos agradecer pela forma maravilhosa a qual o Senhor já trabalhou no nosso coração através dos louvores, do período do louvor. A tua presença real, a operação do teu Espírito, Senhor, pode ser sentida por cada um de nós. Agora estamos diante da tua santa e poderosa palavra. Pedimos que a assistência do teu Espírito Santo, meu Deus, nas nossas vidas nesse momento. Que o teu Espírito possa usar o pregador, que o teu Espírito possa trabalhar na nossa mente, na mente de cada um que vai estar ouvindo, Senhor, esta mensagem nessa noite, trabalhar no coração, trazendo, Senhor, a compreensão e a aceitação da tua palavra. Que o Senhor possa operar poderosamente, como tu operaste naquela sinagoga naquele dia, levando cura para aquele homem, levando solução para aquele necessitado. Que esta seja, ó Deus, uma noite oportuna para que, Senhor Deus, a solução da tua parte alcance o necessitado, onde estiver, ó Deus, alguém precisando do teu poder agindo, que o Senhor possa agir para a glória do teu nome, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, a mensagem para nós nessa noite tem como título da mensagem: entre a boa religião e a religiosidade. Porque o que nós vamos perceber no texto que nós acabamos de ler é que Cristo Jesus, durante o seu ministério, teve grande problema exatamente com os religiosos. E não porque a religião fosse em si o problema, mas a religiosidade. A religiosidade acabou cegando aquelas pessoas de maneira tal que eles não conseguiram enxergar e compreender o propósito real do Evangelho, o momento maravilhoso
geração estava vivendo, porque era o momento da encarnação do Verbo. Deus havia deixado o esplendor, o Deus Filho, se encarnado, tornado homem, e veio a este mundo, andou entre os homens, esteve nas religiões dos homens, visitou as sinagogas, curou nas sinagogas, pregou nas sinagogas, mas enfrentou grande desafio com os líderes, com as lideranças, com os religiosos, com a religiosidade. O texto em questão começa dizendo, em outro sábado. Quando nós olhamos essa observação, em outro sábado, está dizendo o quê? Está nos chamando a atenção para algo anterior a esse fato, e que é importante para nós sabermos por que estava acontecendo aquilo. E esse outro sábado que Jesus está dizendo aqui, que a palavra só fala em outro sábado, é porque no sábado anterior Jesus havia tido um embate com os religiosos pela questão do sábado. Olha que coisa! Os versículos anteriores, no sábado anterior, Jesus caminhava pelos campos de cereal e de repente os seus discípulos estavam com fome. E o que eles fizeram? Pegaram algumas espigas e começaram a debulhar as espigas e a comer. Os religiosos, vendo aquela ação dos discípulos de Jesus, alguns fariseus, que eram extremamente zelosos pela lei, ao ponto até de acrescentar à lei alguma coisa, eles então fizeram o quê? Ficaram perturbados com aquela situação que os discípulos de Jesus estavam fazendo, porque para eles aquilo era um absurdo. Eles estavam quebrando o sábado por comer algumas espigas naquele momento. Então eles questionaram Jesus e disseram: por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Por que vocês estão desobedecendo à lei colhendo cereal no sábado? Por causa dessa acusação dos religiosos com relação a Jesus, alguns ainda afirmam nos nossos dias que Jesus não guardou o sábado, o que é um absurdo. Jesus veio para cumprir a lei. Se ele tivesse tropeçado em algum ponto da lei, ele não seria aquele que o substituiria, cumprindo toda a exigência da lei. Portanto, ele cumpriu a lei. O que ele fez é não cumprir da maneira que os religiosos queriam, e transformaram a lei, e transformaram a religião que deveria existir para promover o relacionamento, a comunhão, a ligação do homem com Deus, o estreitamento na relação entre o homem e Deus, o estreitamento na relação entre as pessoas que faziam parte da religião, entre os irmãos. A religião deveria promover todo esse estreitamento de relação vertical homem-Deus, de relação horizontal, irmão com irmão. Mas a religiosidade atrapalhava. A religiosidade fez daquilo que deveria ser uma bênção, um peso, um fardo, e colocava esse fardo sobre
sobre as pessoas, quando na verdade até mesmo eles não conseguiam cumprir aquilo que eles exigiam dos outros, e por isso se tornavam hipócritas. A religiosidade se tornou um fardo, um peso. Era assim. E a religiosidade continua sendo um fardo. A religiosidade continua sendo um peso para muitas pessoas. Quando a boa religião, ela não é pesada. O que ela propõe é um relacionamento estreito entre Deus e os homens. Cristo veio nos ligando a Deus, nos dando agora acesso, comunhão com o Pai. O seu Espírito derramado sobre a igreja uniu as nossas vidas, nos tornando participantes de um mesmo corpo, de um mesmo Espírito. Mas ainda assim, a religiosidade continua sendo obstáculo na vida de muitas pessoas, ao ponto de que nos dias de hoje, pessoas que são os guardadores do sábado exaltar o sábado de tal maneira que o Senhor do sábado parece ser ofuscado, a ponto de dizer e de colocar: olha, o testemunho do encontro do fulano com o sábado, olha o que aconteceu quando alguém recebeu a mensagem do sábado. Existe canal que o tema é esse. Olha o que aconteceu com fulano quando ele ouviu a mensagem do sábado. Ora, as pessoas tornam aquilo que deveria ser uma fonte de bênção, muitas das vezes em questões religiosas, e muitas das vezes para servir de acusação, servir de parâmetro para rejeição dos demais. O Senhor, em resposta à indagação dos religiosos que questionaram por que os seus discípulos estavam comendo no dia de sábado, Jesus diz assim: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Davi estava com seus companheiros no momento e estava com fome. O que ele fez? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. Existia naquele período, na antiga aliança, os pães que só pertenciam aos sacerdotes, só eles podiam comer. Quem fizesse isso estaria desobedecendo. Mas no momento de fome, Davi entrou na casa de Deus e comeu desses pães e deu para os seus companheiros. Deu para os seus companheiros e acrescentou: o Filho do Homem é Senhor, até mesmo sabe. O que Jesus está querendo dizer? Olha, aqui está quem é maior do que Davi, que entrou e fez isso. Aqui está quem é o Senhor do sábado. Aqui está quem criou todas as coisas e incluiu o sábado para servir de bênção e de descanso para o homem. O homem deveria trabalhar 6 dias, descansar pelo menos um dia. Mas aquilo tinha um sentido profético. Todo ritual da antiga aliança tinha também algo que apontava para o ministério de Cristo. Essa passagem aí dos pães que Davi passou para os compreendeiros, consultou a Deus? Não,
Comeu, entrou e comeu. Estavam com fome. O que Jesus vai chegar aqui, a conclusão no final aqui, é que as coisas de Deus são para abençoar as pessoas, e que existem situações em que é lícito salvar uma vida, ainda que isso seja necessário quebrar algumas regras. Nesse sentido aqui, o sentido de Davi, nesse sentido dos discípulos de Jesus com ele, né? E aí, o que Jesus vai falar? O sábado foi criado por causa do homem, né? E Jesus, quando convida o homem, ele vinde com eles: vinde a mim todos que estáis cansados, e encontrarei o que? Descanso. Então, quem é que é o descanso do homem? Jesus. Quem é o sábado do homem? Jesus. Ou seja, o verdadeiro descanso do homem não está num dia, se é sábado, se é domingo, se é outro dia. Algumas igrejas cristãs separam domingo para descansar, por causa da ressurreição de Cristo. Quem descansa no domingo, quem separa o domingo para servir ao Senhor, glória a Deus. Quem separa um outro dia para servir ao Senhor, glória a Deus, contando que alguém, pelo menos, entenda que ele precisa de ter um momento com Deus. Nós estamos vivendo um momento tão complicado que as pessoas só querem saber de trabalhar. Trabalha, e aí já o trabalho durante o dia já não é o suficiente, então arruma o trabalho de noite também, trabalho de noite também, é dia e noite, aí final de semana, não tem tempo até para estar na igreja, para buscar o Senhor, para servir o Senhor, para estar em comunhão com Deus, para dedicar-se a Deus. Nem um dia na semana ele é capaz de separar para dedicar a Deus. Esse é o problema. O problema não é o dia, se é o sábado, se é o domingo. Agora, o homem, o cristão, pega quando ele não consegue separar um instante, um momento para se dedicar a Deus. Ele peca. Agora, o verdadeiro descanso do homem não está no dia, mas está no Senhor Jesus. Está em Cristo Jesus. Nele está o verdadeiro descanso. E aí Jesus chega nesse outro sábado, que é o texto em questão que nós lemos aqui, tá? E ali está um homem cuja mão direita era deformada. Jesus está dentro da sinagoga, e ali tem um homem com a mão deformada. Como Jesus já tinha curado, os religiosos, e era sábado, os religiosos começaram a observar atentamente se Jesus ia curar aquele homem. Por quê? Porque se Jesus curasse aquele homem naquele dia de sábado, eles iriam acusar Jesus, procurar. Qual era a preocupação deles? A preocupação deles não era com a necessidade daquele homem, mas era com os detalhes da religiosidade, com as regras, com o peso que se tornou a religião naqueles dias. Meus amados irmãos, se uma religião não é capaz de promover relacionamento de amor, de compaixão, de piedade, essa não é uma religião verdadeira. É por isso que Tiago, quando escreve a sua carta e fala sobre a questão da boa religião ou da religião verdadeira, ele vai dizer o seguinte: alguém chega e você ora com aquela pessoa que está precisando de alimento, está com fome. Você ora para aquela pessoa e despede ela sem dar a ela o que ela precisa. Que fé é essa? Que fé é essa?
uma fé morta. A boa religião é aquela que leva o homem a se preocupar um com o outro, a ajudar um ao outro, a ter um relacionamento entre irmãos, um relacionamento com Deus. Uma religião que promove piedade. Promover piedade, a religião que promove piedade é a religião que leva a consciência do cristão a uma vida de devoção maior a Deus, de entrega maior a Deus, de um relacionamento maior com Deus. E qual é a base desse relacionamento com Deus e com o próximo? O amor. Na base desse relacionamento está o amor. O amor, o fruto do Espírito chamado amor, é que tem que estar imperando na boa religião. Mas o amor verdadeiro não se alcança ou não se encontra num espaço onde existe uma religiosidade, onde as pessoas estão muito mais preocupadas com outras coisas do que com o bem das pessoas, ou com a verdade. E aí eles estavam preocupados em procurar uma falha de Jesus. Preocupado em procurar uma falha. A religiosidade é assim. O foco deles é procurar um defeito, uma falha. Em Jesus eles não encontraram. Mas e nós? Vão encontrar? Vão. Aí os religiosos dos dias de hoje, eles não querem congregar em lugar nenhum. Porque o foco da religiosidade que está impregnada na mente deles, eles sequer têm noção disso, é achar um defeito nas pessoas, naquele que está ali à frente, e está sempre procurando a falha, e não foca na bênção, no benefício, no quanto aquilo ali, às vezes, aquele ambiente está sendo um ambiente onde Deus está usando, com todas as dificuldades, com todas as limitações, com todas as falhas, muitas das vezes humanas. A misericórdia de Deus ainda tem usado esse ambiente para salvar, tem usado esse ambiente para curar, porque Jesus está ali entre os imperfeitos, encontra-se o perfeito. Jesus é o perfeito, e a nossa perfeição está nele, e nós somos perfeitos nele. E tudo que uma boa religião faz é convergir a fé daqueles que professam a boa religião, a fé em Cristo como o único, perfeito, capaz de salvar e de dar descanso ao homem, de trazer solução verdadeira para aquele que precisa. Jesus é o único. E Jesus, sabendo o que estava acontecendo, passando na mente dos religiosos daqueles dias, Jesus chama o homem: venha e fique aqui diante de todos. Jesus chama aquele homem, e quando Jesus chama aquele homem, Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. Jesus estava disposto a curar, ainda que aquele fato, aquele milagre, pudesse ser motivo para inflamar ainda mais a perseguição dos religiosos contra ele. Mas ele sabia perfeitamente qual era a sua missão. E ali estava uma alma que precisava de um socorro, estava uma pessoa que precisava de uma solução, e Jesus foi a solução daquele homem, e é a
solução de muitos hoje, que estão ouvindo essa mensagem, que estarão ouvindo essa mensagem, que quem sabe precisa de um milagre que só Jesus pode operar, mas Ele é a solução. E talvez a religiosidade distancia o homem de Deus, mas Cristo está chamando o necessitado. Venha. Há pessoas abandonando por causa da religiosidade, abandonando o convívio cristão. Mas Jesus está te chamando, venha. E colocou aquele homem no meio deles. Sabe por quê? Porque no meio deles Jesus ainda iria operar poderosamente. E operou. Jesus disse para aquele homem: estenda as suas mãos, e aquele homem foi curado. A sua mão foi restituída. Mas antes de Jesus fazer isso, fez uma pergunta para os religiosos, que pensavam assim: se ele curar esse homem nesse dia de sábado, nós vamos acusá-lo de quebrar o sábado. E Jesus, muito sábio, conhecendo o que passa na mente do homem, sabe perfeitamente a crueldade de uma mente religiosa, que está muito mais preocupada com o seu ego, com a sua vaidade, do que com a alma humana. Jesus então fez uma pergunta e disse: o que a lei permite fazer no sábado? Quando Jesus diz assim, o que a lei permite fazer no sábado, ele está querendo dizer assim: olha, eu não estou aqui para quebrar a lei, eu estou aqui para cumprir a lei. O que a lei permite fazer no sábado? E aí ele fala assim: fazer o bem ou o mal? O que a lei permite fazer no sábado? Salvar uma vida ou destruí-la? Que pergunta profunda foi essa? Porque isso calou aqueles homens. Porque o que eles estavam fazendo com a lei, com a religiosidade criada em cima de um legalismo, era destruir vidas por causa do sábado. Pessoas sendo destruídas, vidas sendo destruídas por causa de um legalismo religioso. E eu pergunto: quantos irmãos, quantas pessoas feridas, tristes, já não conseguem mais caminhar? Sabe por quê? Porque não aguentam mais o fardo do legalismo religioso, uma religiosidade. O que a lei permite fazer? Fazer isso? A lei, ela veio para fazer isso? E aí Jesus olhou para aquele homem e disse: estenda suas mãos. Eu posso imaginar, e os irmãos, peço aos irmãos que pensem na situação. Jesus chamando aquele homem para frente, porque Jesus queria restaurar a vida do homem. Ele vem aqui para o meio. Venha para o meio, venha para frente, vem aqui. E aquele homem de repente está lá com a mão mirrada. Está com a mão mirrada. E ele vai para frente e recebe um milagre. Sabe, quando Jesus chama o homem, só perde quem não obedece o chamado. Quando Jesus chama o homem, só deixa de ser abençoado aquele que não obedece o chamado de Jesus. Todos que obedeceram o chamado de Jesus foram abençoados. E Jesus falou assim: vem para o meio, eu vou restaurar. E restaurou aquele homem, e operou um grande milagre na vida daquele homem. A sua mão foi restaurada. Sabe, Jesus é aquele que restaura. Jesus é o restaurador. Existem coisas que para o homem não tem mais solução. Nós vivemos momentos tão difíceis que as coisas vão ficando numa situação tão difícil. Relacionamento
conjugal, de todas as formas que envolvem o ser humano, as coisas estão complicando de tal forma que muitas vezes você olha assim e você assim, não tem jeito, não tem solução, não tem restauração, mas com Jesus tem. Ele restaura para aquele que vem à frente, Ele faz. E Jesus operou, e que Deus possa continuar restaurando a vida de muitas pessoas, como restaurou desse homem, da mão mirrada naquele dia, e que as pessoas possam encontrar em Jesus um verdadeiro descanso para a sua alma, que as pessoas possam entender que Jesus propõe para nós não uma religiosidade, mas uma religião verdadeira, um relacionamento verdadeiro, de devoção verdadeira a Deus, de entrega verdadeira a Deus, né? E que assim nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, e que Deus possa abençoar todos nós. Vamos estar cantando mais um louvor? 929. 929.